Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos analisar uma suspensão de segurança ou suspensão de liminar no Supremo Tribunal Federal. Bom, você que estuda para os concursos da advocacia pública deve saber que suspensão de segurança é um dos temas mais importantes, porque é tema típico da Fazenda Pública, razão pela qual você não pode negligenciar o estudo de temas típicos e próprios da Fazenda. Suspensão de segurança é um instrumento que só pode ser utilizado pelo poder público, seja Ministério Público, seja Fazenda Pública, ou seja, ente público representado por sua advocacia pública. Tenha bastante cuidado com isso. Outra situação importante é que quem estuda para concurso público sempre fica muito ligado nas decisões STJ e STF, porque delas você pode extrair várias situações fáticas que podem e devem estar nas suas provas. Como é que os examinadores constroem questionamentos para a prova, tanto objetiva quanto subjetiva quanto prova oral? Muitos desses questionamentos são retirados da vivência prática de decisões STJ e STF. Então, o Supremo Tribunal Federal analisou uma suspensão liminar do município de Campinas e, a partir dessa situação fática, nós vamos entender exatamente a situação apresentada pelo município e a suspensão de liminar decidida pelo Supremo Tribunal Federal, mais especificamente pelo seu presidente, o ministro Dias Toffoli. Então, preste bastante atenção, porque a um só tempo você vai revisar a suspensão de segurança e vai entender como o Instituto foi entendido, aplicado, interpretado e julgado pelo Supremo, porque isso pode estar na sua prova, despertando obrigatoriamente a curiosidade de algum examinador acerca desse caso prático. Portanto, suspensão de segurança é o nome mais comum do Instituto, mas também conhecido por suspensão de liminar. Suspensão de segurança é a denominação mais comum que você vê na doutrina, mas suspensão de liminar é a denominação mais comum que você encontra enquanto análise de processos, casos práticos e reais. No Supremo Tribunal Federal, suspensão de liminar 1229 do Supremo, vamos analisar. Qual foi o caso? O município de Campinas tem decisão contra seus interesses no sentido de exonerar todos os comissionados em 30 dias. O município de Campinas sofre no Tribunal de Justiça de São Paulo a ação do Ministério Público que questiona, portanto, os seus comissionados. A ideia, basicamente, é levar ao Poder Judiciário a análise da situação da criação de cargos comissionados como cabide de emprego em troca de favores eleitorais, como, por exemplo, conquista de votos. Esse, mais ou menos, é o tema da ação. E aí o TJ de São Paulo determinou que todos os comissionados do município fossem exonerados e substituídos por concursados, ou seja, exonerados todos os comissionados, sem possibilidade de contratação de novos comissionados, aquela força de trabalho tem que ser substituída por servidores concursados, sob pena de crime de responsabilidade e multa no valor de R$ 2 milhões. Tem-se, portanto, uma decisão liminar, uma tutela provisória de urgência proveniente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o município tem 30 dias para cumprir essa decisão, sob pena de crime de responsabilidade e multa no valor de R$ 2 milhões. O município de Campinas, esse é o caso prático, concreto, por meio do escritório de advocacia, apresenta suspensão de liminar ao Supremo a fim de suspender os efeitos da decisão. Primeira coisa que chama atenção é o município de Campinas utilizar-se de serviços da advocacia privada para isso. O município deveria, no meu entender, ter procuradoria, embora a gente saiba que não existe obrigatoriedade legal da implementação de procuradorias por parte dos municípios, embora acredite que já passou da época em que os municípios implantem as suas procuradorias e tenham esse tipo de serviço proporcionado a partir de procuradores devidamente concursados, ou seja, que se submeteram a concurso público, tomaram, portanto, posse e exercem as atribuições do cargo. A verdade é que o município, por meio de escritório de advocacia privado, teve, portanto, acesso ao Supremo via suspensão de liminar. O município pode ser representado por escritório de advocacia privado, embora não considere ser essa a situação ideal. O Supremo, portanto, proferiu decisão na suspensão de liminar 1229, suspendendo a decisão do TJ de São Paulo. Então, aquela decisão do TJ de São Paulo que determinava a exoneração de todos os comissionados em 30 dias tem seus efeitos suspensos pelo Supremo. A partir desse caso prático, vamos revisar a suspensão de segurança e entender exatamente o que o Supremo fez, respondendo a alguns questionamentos. Primeiro, por que suspensão de liminar? Suspensão de liminar ou suspensão de segurança é um instituto previsto na Lei 8437 e em algumas outras leis, mas especialmente na Lei 8437,
que estabelece a possibilidade de, diante de uma decisão que lhe cause grave lesão, o município, Estado, União, eles podem, nesse caso, fazer com que aquela decisão seja apreciada pelo presidente do tribunal, ao qual cabe o recurso da decisão, para que ele possa, analisando a decisão liminar que afeta o ente político de forma grave, suspender os seus efeitos. Professor, qual a principal diferença entre suspensão de segurança e agravo de instrumento? O agravo de instrumento é um recurso, suspensão de segurança não é recurso, é sucedâneo recursal. O agravo de instrumento tem por objetivo reformar, anular a decisão recorrida, enquanto que a suspensão de liminar ou a suspensão de segurança tem por objetivo unicamente suspender os efeitos da decisão. A decisão, enquanto ato processual, enquanto ato judicial, ela é incólume. O que a suspensão de liminar consegue é impedir com que ela produza efeitos imediatos. Isso tudo está dito no artigo 4º da Lei 8437, que diz o seguinte: compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, daqui a pouco vamos entender por que o Supremo, então, suspender, não reformar, não anular, mas suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, saúde, segurança e economia públicas. Então, todas as vezes em que o ente político vai lançar mão da suspensão de segurança, é preciso fundamentar justamente em decisão que cause a esse ente político grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Porque a lesão pode ser uma ou múltipla, a mesma decisão pode ocasionar lesão à ordem e à economia, à segurança e à economia, à ordem e à segurança, à saúde e à ordem, e assim sucessivamente. Ou seja, você pode apresentar fundamentação múltipla para a grave lesão. No caso do município de Campinas, a suspensão de liminar foi apresentada alegando grave lesão à ordem e à economia públicas. A ordem, na petição, está ligada à política pública, ou seja, o município alega que se ele tiver que colocar para fora todos os comissionados do município, exonerando-os, o município praticamente para em termos de cumprimento de política pública, o que seria grave lesão à ordem administrativa, à própria ordem do município. E no que diz respeito à ordem econômica, o município estaria, nesse caso, parando vários serviços, dentre eles aqueles que possibilitam arrecadar, e por isso você também teria uma grave lesão à economia do ente municipal. Outro questionamento seria: por que o Supremo Tribunal Federal? Nós vimos aqui no artigo 4º da Lei 8437 que compete ao presidente do tribunal no qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Nós vimos no caso apresentado que nós estamos diante de uma decisão do TJ de São Paulo que, nesse caso, estabelece a necessidade de exonerar comissionados justamente em obediência ao princípio constitucional do concurso público. Se nós temos efetivamente matéria constitucional, quem seria competente para julgar o recurso daí advindo seria o Supremo, e o recurso seria o recurso extraordinário. Então, se o artigo 4º da Lei 8437 diz que compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, se eu tenho a possibilidade aqui de apresentar recurso extraordinário, então eu também tenho a possibilidade de apresentar a suspensão de liminar ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso extraordinário, que no caso é o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos o requisito constitucional do concurso público como o mote do tema constitucional a permitir o recurso extraordinário da decisão do TJ, e por isso nós temos a possibilidade de apresentação de suspensão de segurança ou de liminar ao Supremo Tribunal Federal, porque é o tribunal competente para julgar o recurso extraordinário e o presidente do Supremo é, portanto, a autoridade competente para julgar a suspensão de liminar ou a suspensão de segurança. Qual o efeito da decisão? Já falei. Apenas suspender os efeitos da decisão do TJ até o trânsito em julgado. Ela não tem o efeito, a suspensão de liminar não tem o efeito de reformar ou anular a decisão do TJ, apenas suspende a sua eficácia. Entenda a suspensão de liminar como um escudo que impede a aplicação dos efeitos da decisão que acabou de se impugnar por meio de suspensão de segurança. O artigo 4º da Lei 8437 diz: a suspensão deferida pelo presidente do tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Então ela tem apenas o condão de suspender os efeitos da decisão no caso do TJ e ela vigora até o trânsito em julgado.
E aí você pode perguntar, cabe recurso, professor? Sim, cabe. O recurso é o agravo. Está estabelecido no artigo 4º da Lei 8437. Estamos sempre na Lei 8437 tratando do processamento da suspensão de segurança e dos seus efeitos. O agravo está previsto no parágrafo 3º do artigo 4º. Do despacho que conceder, nesse caso houve concessão, ou negar a suspensão, caberá agravo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Então, no caso, o Ministério Público pode interpor agravo da decisão do ministro Dias Toffoli, que será julgado na próxima sessão após a sua interposição. Só chamo a atenção dos senhores para que esse prazo de 5 dias, na verdade, são de 10 dias hoje, haja vista que o CPC 2015 transformou todos os prazos de agravos fora do CPC em prazos de 10 dias. Então, 5 dias aqui, leia-se 10 dias nos termos das novas disposições do Código de Processo Civil. Bom, com isso nós revisamos os principais conceitos da suspensão de segurança ou suspensão de liminar a partir de um caso prático que pode muito bem estar nas tuas próximas provas da advocacia pública. Eu sou o Birajara Casado. Para continuar me seguindo, clica aqui embaixo e se inscreve no canal. Clica num sino também para que você seja notificado por e-mail e pelo celular de todos os novos vídeos que serão publicados no canal a partir da tua inscrição. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.